Olá a todos, essa é mais uma aula integrante do curso de Introdução à Teoria Eletromagnética e na aula de hoje falaremos sobre a lei de Biot-Savart. Na aula anterior, nós falamos sobre magnetostática. Nós, portanto, iniciamos a aula número 5 com as equações de Maxwell e, a partir destas, nós realizamos alguns ajustes em virtude do tema que nós estudávamos, que é a magnetostática. Nós estudamos e nós avaliamos que no regime, quando nós trabalhamos num regime de magnetostática, nós consideramos que as cargas são livres para moverem, mas de modo que os campos magnéticos criados pelo movimento destas, eles são invariantes no tempo, tá bem? O que também é equivalente a dizer também que a distribuição de cargas também ela vai ser invariante no tempo. Portanto, como nós sabemos que nas equações de Maxwell nós temos, em algumas delas, termos que são variantes no tempo, trabalhando no regime magnetostático, nós precisamos fazer alguns ajustes nas nossas equações, que culminam em duas equações basicamente. Uma delas é a lei de Gauss para a magnetostática e a outra é a lei de Ampère, tá bem? Bem, para o estudo da lei de Biot-Savart, nós utilizaremos a lei de Ampère, tá bem? A lei de Biot-Savart, em muitos materiais de literatura, eles mencionam que a lei de Biot-Savart, na realidade, é uma lei empírica, ou seja, que não há muita fundamentação teórica, ou seja, não há como nós provarmos e, teoricamente, demonstrarmos as equações de Biot-Savart, uma vez que ela é uma lei empírica. Na realidade, é possível. E o objeto dessa aula é, na realidade, apresentar essa demonstração de modo simplificado, ok? Alguns termos nós precisaremos fazer alguma série de, enfim, de ajustes, utilizaremos, portanto, e daremos uma abordagem mais matemática. Nós não falaremos muito do significado físico da lei. Nós falaremos o significado físico, mas o objetivo dessa aula será a demonstração e, de modo simplificado, matemática, tá bem? Essa aula ela terá uma continuação, ela terá uma segunda parte, na qual aí sim nós utilizaremos e nós empregaremos e falaremos inclusive da aplicabilidade da lei de Biot-Savart, tá? Inclusive resolvendo um exemplo para que isso possa ser fixado, ok? Bem, em outubro de 1820, Biot e Savart eles apresentaram resultados de experimentos que tratavam, na realidade, da interação de um ímã com um fio retilíneo, tá bem? Eles mostraram, portanto, que a direção do campo magnético ela é dada pela o que eles chamaram na época a lei de Ørsted, tá bem? E que eles demonstraram que na realidade o campo magnético ele decai de uma razão 1 sobre o raio que nós consideramos, tá bem? Ampère, na oportunidade, quando eles fizeram essa apresentação, Ampère identificou dois erros, basicamente, no trabalho de Biot e Savart. Tá? Esses erros eles foram posteriormente corrigidos com o trabalho realizado pelo matemático Laplace. Tá bem? Então a gente pode ver que é uma lei que tem um trabalho ali de diversos estudiosos da época. Tá bom? Então nós vamos iniciando para o estudo e para análise da lei de Biot-Savart, nós utilizaremos a lei de Ampère que está demonstrada aqui, está na realidade destacada aqui, ok? Vamos lá. A lei de Ampère, por sua vez, ela trabalhando no regime magnetostático, não há dependência do tempo, tá? Nós eliminamos essa derivada parcial com relação ao tempo e aí nós temos uma outra relação. Tá bem? Essa outra relação ela é bem conhecida também no estudo de eletromagnetismo e ela diz que na realidade o nosso vetor B, que a rigor e por definição ele é o vetor de densidade de fluxo magnético, ele é igual ao rotacional do potencial magnético, tá bem? Essa é a definição. Bem, pegando a equação de cima, tá? E colocando aqui na equação de baixo, nós vamos ter isso aqui, certo? Uma vez que B é o rotacional de A, pegamos a equação 2, colocamos na equação 1, com as devidas simplificações do regime magnetostático, e nós vamos ter essa equação, tá bem? Aqui nós vamos iniciar o nosso trabalho. Bem,
nós vemos que aqui que nós temos dois rotacionais, tá bem? Das propriedades rotacional, a gente consegue tirar essa equação aí que aparece no nosso vídeo, tá bom? Ela é uma equação chamada de equação de Poisson, tá bem? Caso nós tenhamos uma densidade de corrente, por exemplo, igual a zero, nós vamos ter que essa equação apresentada é igual a zero. Nós vamos cair num caso de uma equação de Laplace, tá bem? A título de curiosidade. Bem, eu vou jogar, nós vamos ver posteriormente por quê. Eu vou integrar ambos os lados, eu vou jogar uma integral tripla de volume de ambos os lados, tá bem? Da nossa equação. E aí eu consigo fazer essa passagem com relação a esse vetor, a esse gradiente aí, tá bem? Vamos lá. Então eu só, na verdade, joguei uma equação, uma integral tripla em ambos os lados da minha igualdade. Bem, nós vamos fazer uso agora de um teorema que nós fizemos na aula passada, na aula número 5, que se chama o teorema da divergência. Tá? Por definição, o teorema de divergência ele diz que o fluxo de um vetor através de uma superfície fechada, tá? Então, caso eu tenha um vetor, o fluxo desse vetor através de uma superfície fechada, ele é igual a uma integral de volume do divergente do vetor da região que eu considerei, tá bem? Eu vou utilizar porque o teorema da divergência ele permite, uma vez que eu tenho uma integral de volume que tem um divergente dentro, ele me permite, enfim, eu tenho que ter os mesmos limites de integração, tem uma série de condições que eu tenho que satisfazer para poder aplicar esse teorema. Mas eu consigo transformar uma integral de volume que tem um divergente em uma integral de superfície. Tá? Isso vai facilitar os nossos cálculos. Portanto, eu copiei aqui, na realidade eu peguei e copiei a equação anterior, tá? Ela tem esse divergente, nós podemos ver que nós temos um divergente aqui, tá? De uma integral de volume, e eu consigo transformá-la, por sua vez, em uma integral de superfície fechada, tá bem? Esse termo eu mantive intacto, tá bem? Da última equação, tá? Bem, agora fazendo apenas a título de notação, eu vou chamar o meu vetor A de um Azinho R, tá bem? Vou apenas fazer a substituição de notação. Vou ter isso aí. Eu posso verificar que, como eu tinha um divergente, eu vou ter agora uma derivada, tá bem? O meu A, então, eu substituo por um Azinho, e uma vez que ele tinha um divergente ali, eu chamei ele de uma derivada de A, tá bem? E mantive a minha equação lá do direito intacta. Perfeito? Bem, por sua vez, eu tirei o meu Azinho, a minha derivada de A, fora da minha integral, e eu tenho, por sua vez, uma integral de superfície. Nós estamos considerando aqui uma esfera, tá bem? Que é um caso simplificado, conforme nós conversamos no início da nossa aula de hoje, tá bem? Por sua vez, nós sabemos que a superfície de uma esfera ela é igual a 4πr², tá bem? Então eu já fiz a substituição nessa equação apresentada. Mantive mais uma vez o meu lado o lado direito da minha igualdade intacto, ok? Bem, passando dividindo, nós temos essa relação, tá bom? Bem, agora eu tenho uma derivada de Azinho. Eu preciso, por sua vez, realizar uma integração para que eu tenha o meu vetor A, ok? Vou considerar essa integral, uma vez que é uma densidade de corrente J em R', nós vamos ver por que R' no próximo slide, vou considerá-la por sua vez uma constante e vou realizar a integração, ok? Eu tenho por sua vez aí o meu vetor A, que é igual ao meu vetor Azão, né? Nós comentamos que nós fizemos uma modificação da minha de notação anteriormente, e eu tenho por sua vez uma equação. A gente já vai percebendo que ela vai ficando um pouco mais com a cara da lei de Biot-Savart, ok? Agora vamos fazer uma análise do meu resultado, tá? Bem, caso eu pegue essa equação e eu tome o limite a mais ou menos infinito, eu tenho que o vetor A de R ele vai tender a zero, ok? Portanto, eu posso tomar o módulo de R. Eu posso dizer que o resultado dessa equação é, na realidade, o módulo de R. Uma vez que quando eu tomar menos ou mais infinito, ele vai tender a zero. Perfeito? Tomando o módulo de R, então. Ok? A situação
eu introduzi esse vetor R' anteriormente e disse que explicaria agora, porque nós vamos trabalhar com a seguinte situação, tá bem? Temos um observador, a origem do meu sistema cartesiano, tá bem? E um ponto P. Bem, eu tenho um observador e eu quero calcular do meu observador o campo magnético em um ponto P do espaço, ok? Um ponto arbitrário, tá bem? E eu tenho que trazer isso tudo à minha referência, à minha origem, tá bem? Então eu vou traçar um vetor R da origem até até o observador, ok? Vou traçar um vetor R', ok? Da origem até o meu ponto P e utilizando ali álgebra ali de vetores, eu tenho que a diferença, esse é o vetor que vai do ponto P ao meu observador, nada mais é do que a diferença do meu vetor R com R', tá bem? Eu vou tomar o módulo desse vetor, tá bem? Eu, por sua vez, aí consegui indexar, tá bem? Os vetores, o vetor, e eu tenho, por sua vez, esse vetor R menos R', ok? Então eu posso colocá-lo na equação, uma vez que ele relaciona diretamente o observador ao ponto P no qual eu quero descobrir o campo magnético, ok? Bem, eu tenho por sua vez que o meu vetor A, ele tem essa relação, perfeito? Mais uma vez vamos empregar a relação da minha densidade de fluxo magnético, tá? Que ela na realidade é o rotacional do meu potencial. E vou fazer aí as minhas modificações necessárias, uma vez que eu vou jogar essa equação número 1 no meu slide dentro da equação número 2. Eu vou substituir o valor de A. E eu vou ter, por sua vez, aí o rotacional. Eu posso, na verdade, colocar esse rotacional dentro da minha integral, uma das propriedades, tá bem? E eu vou ter esse resultado que nós podemos constatar no nosso vídeo, ok? Bem, fazendo as substituições necessárias, eu tenho, por sua vez, que o meu campo magnético, né, ou uma densidade de fluxo magnético, ela é numericamente, enfim, igual a essa equação que tem uma integral de volume relacionada, tá bem? Para uma situação de volume, ok? Caso eu queira descobrir, por sua vez, o campo magnético dentro de um volume, é essa equação que eu devo empregar, ok? Bem, para uma densidade superficial de corrente, a lei de Biot-Savart, por sua vez, ela vai considerar uma situação de superfície, ok? Copiei a minha equação anterior e para a situação ali, para uma densidade superficial de corrente, eu tenho a seguinte equação, ok? Como na situação aí demonstrado, eu tenho uma superfície, correntes circulantes, eu posso, por sua vez, através das dimensões da minha superfície e do valor de corrente, obter a minha densidade de corrente, a superfície eu posso realizar as integrações, ok? O mesmo também ele aplica para um caso no qual eu tenho uma corrente I fluindo através de uma curva C, tá bem? Essa é a equação. Eu posso também ter uma densidade linear de corrente, tá bem? O caso vai ser muito similar, tá bem? Conforme demonstrado abaixo. Bem, com base, portanto, nos equacionamentos e também nas situações que nós avaliamos, a gente pode concluir que a lei de Biot-Savart ela é uma analogia da lei de Coulomb, tá? Mas a lei de Coulomb a gente está falando de um caso eletrostático. Aqui nós estamos falando de um caso, de uma situação no qual nós queremos descobrir um campo magnético, tá? Portanto, a lei de Biot-Savart, ela nos permite, uma vez que nós temos uma densidade de fluxo magnético, ou conforme, enfim, algumas pessoas tratam como campo magnético, caso eu tenha uma densidade de corrente volumétrica, superficial ou linear, ou mesmo uma corrente fluindo por uma curva, eu posso, a partir desses valores e os meus vetores, as minhas, enfim, dimensões, os meus raios, a minha orientação espacial, eu consigo obter o campo magnético no ponto desejado do espaço, tá bem? É uma lei, portanto, muito útil todas as vezes que eu quero encontrar e identificar magnitudes de campo magnético em pontos do espaço, uma vez tendo densidades de corrente ou correntes, tá bem? Bem, eu agradeço mais uma vez, já reforço que essa aula terá uma continuação, um volume 2, tá bem? No qual nós trataremos aí da aplicabilidade da lei de Biot-Savart, tá? Fazendo um exemplo para fixação, tá bem? Eu agradeço e permaneço à disposição.
e desejo bons estudos a todos. Até mais.